Olá, louvado seja o nome do nosso Deus por mais um momento, mais uma oportunidade de poder compartilhar a palavra de Deus. Nesse momento eu vou compartilhar uma palavra muito interessante, uma palavra que muito nos ensina a respeito da palavra de Deus, porque assim como toda palavra nos ensina, porque muitos homens eles discutem, eles falam sobre algo, mas muitas vezes o que eles falam não está baseado na palavra de Deus, às vezes está baseado no seu achismo, no seu ego. Eu antigamente, quando uma pessoa pensava diferente, eu já dizia logo, é um herege. Mas assim, hoje eu entendo assim, não, é uma opinião dele, né? Não, a gente não precisa chegar ao ponto de dizer é um herege porque está ensinando isso. Não, é a opinião dele, é a visão dele. Lembrando que heresia não significa propriamente uma mentira, um engano, mas heresia é uma crença contrária àquilo que eu acredito. Por exemplo, existe uma seita que prega uma mentira. É uma seita que tudo que ela fala é mentira, não está baseado na palavra de Deus. Aí, para aquela seita mentirosa, os cristãos verdadeiros pregam heresia. Por quê? Porque prega algo contrário àquilo que aquela seita acredita. Então, lembrando, nem sempre uma heresia é uma mentira. Então, com base nisso, a gente aprende na palavra de Deus e eu aprendi que não é porque alguém pensa diferente de mim que ele seja assim um herege no sentido pejorativo, enganador, mentiroso. Não. Às vezes é só uma visão dele, às vezes é só uma opinião dele, que não seja a ser um herege no sentido pejorativo, um enganador, mentiroso. Não. É simplesmente uma opinião diferente, uma visão diferente que ele tem ou ela tem a respeito de certas coisas. Sendo assim, irmãos, o texto que eu vou tratar aqui, ele fala sobre um momento político e um momento de perseguição ao servo do Senhor chamado Daniel. Então, o que eu vou ler aqui é algo muito interessante, apesar de muitos discordarem, né? Porque muitos dizem que Deus, nos dias atuais, ele não levanta mais homens na política. Porém, eu não concordo com isso, por quê? Porque a palavra de Deus diz que Deus não é homem nem filho de homem para que mude e nem se arrependa. Ou seja, Deus é Deus. Se Deus faz algo, ele não se arrepende, diz, eita, para que eu fiz isso? Não, Deus não se arrepende. Então eu creio que se Deus ordenou homens no passado, ele também ordena homens hoje. Porém, como eu falei, muitas pessoas acreditam que não, hoje Deus não levanta homem mais na política ou no governo, Deus não levanta mais. Como eu disse, antigamente eu entendi essas pessoas como hereges, mas hoje não, eu entendo como pessoas que é uma opinião deles, né? E o texto que eu vou ler está aqui em Daniel, capítulo 6, do versículo 2 até o 4, que diz assim: E pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 presidentes, que estivesse sobre todo o reino. Então Dario escolheu 120 presidentes, e sobre eles 3 príncipes, 3 líderes, 3 chefes, dos quais Daniel era um. Ou seja, entre os 120 presidentes, Dario escolheu 3 príncipes, ou seja, para ser líderes acima desses 120 presidentes, e o quais deles Daniel era um, aos quais esses presidentes davam conta para que o rei não sofresse dano. Ou seja, eles davam conta de tudo eles que acontecia, eles transmitiam para o rei. Então, o mesmo Daniel distinguiu desses príncipes e presidentes. Então Daniel, ele não só se destacou entre os 3 príncipes, mas também entre os 120 presidentes. Ou seja, então aqui nós vemos um homem de Deus que ele não pediu ou ele nem lutou, mas Deus o colocou na política como governador, como príncipe, e ele se destacava entre os outros. Então aqui eu entendo que a política pode ser algo maligno, ruim para muitas pessoas. Mas o problema não é a política em si, mas as pessoas que entram nela. Então o problema está nas pessoas que entram para roubar, que entram para corromper, que entram para desviar. Mas eu creio que Deus pode sim nos dias atuais levantar homens para fazerem a vontade de Deus lá dentro da política. Assim como Deus fez com Daniel.
não só levantou Daniel lá, mas como deu destaque a ele, que ele se distinguiu não só dos 3 príncipes, mas entre também os 120 presidentes. Porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em constituí-lo sobre todo o reino. Ou seja, Daniel já era príncipe. Entre 120, tinha 3 que eram o líder, o cabeça. Mas o rei viu que Daniel era tão inteligente, tão honesto, que o rei queria colocar ele sobre todo o reino. Então, como eu falei, muitos não concordam, não creem que Deus levanta mais homens nos dias de hoje. Eu creio que sim. Porque como a própria palavra do Senhor diz, Deus não muda e Deus não se arrepende. Então, se Deus levantou homens nesse tempo, por que Deus não levantaria hoje? O que mudou que Deus não pode mais hoje levantar homens que sirvam na política? Agora eu repito, não é a política em si, mas é as pessoas que entram lá. E esse é o problema, esse é o motivo porque existe tanta corrupção, tanta mentira na política atual no mundo e principalmente no Brasil. Por quê? Porque quem está entrando lá são pessoas más, são pessoas que entram para roubar, para desviar. Agora aqui um detalhe, irmãos. O que eu não concordo é misturar a política com a igreja, com o culto. Porque, por exemplo, muitos usam essa frase, a igreja e religião não podem se misturar. Por que eles dizem isso? Porque eles querem ver os cristãos fora da política, porque as trevas entram, agem e faz o que quer. Aí implanta ideologia de gênero, droga, tudo que não presta. Por isso que eles dizem, religião e política não podem se misturar. Eles dizem isso. Mas assim, eu não concordo no sentido de trazer político para a igreja, fazer palanque político, ao invés de estar cultuando ao Senhor, estar dizendo, olha, esse é o melhor, esse aqui é o melhor, aquele é o pior. Não concordo com isso. Mas todo cristão ele deve ter sua visão e sua opinião com base na palavra de Deus. Então, de certo modo, os cristãos eles devem ter um entendimento político e eles devem estar inseridos sim na política. Mas o que eles não devem é trazer para o momento de culto. Misturar, no sentido de misturar política e religião, no sentido de trazer palanque político para a igreja. Aí eu não concordo, porque o momento de cultuar ao Senhor não é momento de falar de política, não é momento de falar de futebol, não é momento de falar do que eu gosto, não é momento de falar de passeio não, é momento de falar da palavra de Deus, não é momento de falar de novela, não é momento de falar de filme, assim como também eu estou dizendo, não é momento de falar de política. Então, nesse ponto eu não concordo, mas todo cristão precisa entender, ou pelo menos não criticar, aqueles que escolhem, aqueles que decidem defender ou se infiltrar. Agora que eu entendo que aquela pessoa que tem um ministério mais frequente, mais ativo, como um pastor, eu entendo que talvez não seja, eu não condeno, mas eu entendo que talvez não seja interessante entrar na política, porque ele já tem um ministério dele que é cuidar da igreja de Deus. E aí, para não sobrecarregar a mente, que ele fique com o ministério que o Senhor entregou. Agora sim, eu entendo que um político, ele pode ser pastor. Mas eu entendo que não é interessante um pastor ser um político. O que eu quero dizer com isso? Que às vezes tem pessoa que a política faz parte do emprego dele. Ele iniciou na política como uma profissão e hoje ele exerce essa função e aí se converteu, se destacou na obra de Deus, assim como Daniel se destacou na política. E aí ele foi nomeado como pastor, chegou no nível de pastor, ou seja, ele já era político, se converteu, demonstrou um bom papel e aí se tornou pastor. Então aí beleza, porque ele teve um acompanhamento, ele sabe discernir entre as coisas de Deus e a política. Mas quando a pessoa já é um servo de Deus, ele já tem o ministério dele, ele já tem o emprego dele, ele não necessita de uma renda a mais, eu não acho interessante dizer, então vou me tornar um político. Eu não acho interessante. Mas para uma pessoa que é um cristão, que é uma ovelha, ou às vezes que é um cargo um pouco menor, mais de servo, eu não vejo problema algum. Então o mínimo que nós cristãos devemos ter um pelos outros é respeito. Se a gente não concorda, não acha certo, mas não, irmão, eu respeito a sua opinião, eu não queria isso, mas eu entendo o respeito. Porque nós vamos ver que Deus não só usou Daniel, mas usou José, usou muitos reis, usou Davi, usou Salomão, Josias, Ezequias, muitos.
e muitos reis. E continuando aqui, no verso 4 vai dizer assim: então os príncipes e os presidentes procuraram achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma. Ou seja, o rei Dario viu que Daniel estava se destacando, um homem inteligente, um homem sábio, né? Um espírito excelente, né? O rei pensava em constituí-lo sobre todo o reino. E aí os outros viram, os príncipes e os presidentes, e não gostaram disso, ou seja, a inveja. E aí tentaram encontrar uma ocasião contra Daniel a respeito do reino, ou seja, acusar Daniel de alguma coisa. Mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. E aqui é uma lição importante, irmãos. Por conta da política ter muitos homens corruptos, mentirosos, ladrões e etc., quando entra alguém justo, fiel e honesto, ele é perseguido, ele é caluniado, ele é acusado. Claro que eu creio que na política de hoje nenhum homem se compara como Daniel, é claro, né? É claro, Daniel era um verdadeiro homem de Deus, mas essa história se assemelha muito com o que acontece nos dias de hoje. Quando se levanta um homem honesto, que quer lutar a favor de princípio, de pessoas, de vidas, aí os falsos, os marginais tentam acusar ele, tentam inventar culpa, e aí fica procurando até quando eles acabam acusando ou condenando sem culpa alguma. E se nós continuarmos lendo aqui, nós vamos ver que por eles não encontrar nada, eles foram e disseram: olha, Daniel, ele está orando ao Deus dele. Olha que absurdo. A gente vê pela janela Daniel orando ao Deus dele. E isso foi o motivo que Daniel fosse lançado nas covas dos leões. Então, irmãos, esse é um alerta. A política em si não é o problema, mas as pessoas que entram lá. E aí todo aquele honesto que quiser entrar, entre sabendo que vai ter perseguição. E isso nós vemos acontecendo muito, não só no Brasil, mas no mundo. Muitas pessoas honestas, pessoas direitas, pessoas que servem a Deus, sendo acusadas, sendo condenadas. Porque matou? Não. Porque roubou? Não. Porque abusou? Não. Porque desviou dinheiro? Não. Mas simplesmente porque falou a verdade. E ali eles vão e inventam qualquer motivo, assim como inventaram com Daniel. Ah, Daniel ora 3 vezes por dia ao Deus dele. Não, tem que lançar na cova dos leões. Então muitos homens justos hoje estão passando por isso. E eu repito, a história é semelhante, mas claro que eu creio que nenhum homem hoje se assemelha a esses homens de Deus, a Daniel, a Jeremias, a Ezequias, mas a história é muito semelhante, as perseguições. Então, irmãos, essa é a minha visão, essa é a minha opinião. Eu repito que antigamente eu entendia como herege, pessoas que diziam que Deus não levantava homens hoje mais na política. Porém, hoje eu entendo que é a visão dele, é a visão dela, mas o que eu peço é somente respeito. Não, irmão, eu não concordo, mas também eu não vou dizer que é algo demoníaco, né? Eu creio que Deus não levanta, mas é uma questão de sabedoria, irmãos. Não é a pessoa dizer eu creio que Deus não levanta, é ler a palavra de Deus. E Deus sempre levantou, e a palavra do Senhor diz que Deus não muda. Então por que hoje Deus não levantaria mais? Então essa é a minha visão, irmãos. Que Deus abençoe a todos, que todos tenham um bom dia, uma boa tarde e um bom final de semana em nome do Senhor Jesus Cristo. E uma boa semana em nome de Jesus. Amém.